Olá, queridos, graça e paz. Como vocês estão? O escudo da fé. Efésios capítulo 6, versículo 16. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O escudo da fé no original grego tem a ver com porta. A finalidade do escudo era se proteger atrás dele, como se fosse uma porta. E por que é necessário o cristão se blindar com o escudo da fé? Porque o inimigo investe regularmente contra nós. Ele está sempre tentando fazer com que os seus dardos inflamados atinjam a nossa mente e o nosso coração. E se o coração é a fonte da vida e o cristão não tem proteção, facilmente ele vai ser induzido ao erro. Se o inimigo tentar entrar na nossa mente, nos nossos pensamentos, temos então o capacete da salvação, que nós já falamos. Mas se ele tentar entrar numa área mais sensível, que é o coração, Deus nos dá o escudo da fé. Então você precisa ter o quê? Uma fé sadia, poderosa. Construindo uma fé bíblica no nosso espírito, nós estaremos preparados para vencer todos os desafios da vida. É importante, amados, nós edificarmos a fé. Ela precisa ser construída sobre um sólido fundamento, que é o da palavra de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8, diz que a fé é um dom. E quando esse dom se manifesta? A partir do momento em que você ouve a palavra da fé. Romanos capítulo 10, versículo 8. Então a própria Escritura chama a palavra de Deus de palavra da fé. Por quê? Porque quando ela for pregada, ela tem que produzir fé no seu coração. Pastor Davi, todas as mensagens são mensagem da fé, não é? Porque está pregando a Bíblia? Infelizmente não. Há mensagens que provocam medo, insegurança. Parece que a intenção do pregador, em vez de fazer o ouvinte ter mais confiança nas promessas de Deus, dá mais insegurança, dá mais medo, dá mais incerteza. Essa não é a palavra da fé. Mas Romanos 10, versículo 8, eu vou até citar para você. Diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Então, qual é a palavra que nós pregamos? É a palavra da fé, aquela que dá convicção no seu coração, aquela que traz graça para você. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 14, diz que essa fé que você precisa desenvolver, que nós precisamos desenvolver, que vai nos proteger dos ataques do inimigo, ela vem debaixo de uma onda da graça de Deus, de uma abundância da graça de Deus. É por isso que nós pregamos graça. É por isso que o apóstolo Paulo pregou graça. É por isso que o próprio Senhor Jesus pregou graça também. Quando ele abria a boca, saía a graça dos seus lábios. Veja 1 Timóteo 1, verso 14. E a graça de nosso Senhor superabundou com fé e amor que há em Jesus Cristo. Aqui não diz, foi pouca. A graça foi mais ou menos. Aqui diz, a graça do nosso Senhor superabundou com fé. Superabundou com fé. Então a sua fé, ela vai crescer na proporção que a graça de Deus aumenta na sua vida também. Você está me entendendo? Logo, a sua vida, meu irmão, minha irmã, precisa ser baseada na palavra de Deus, na palavra da fé, na palavra da graça. Você precisa alimentar o seu espírito com a verdadeira e legítima mensagem, a palavra da graça que produz fé legítima no coração. A fé que você precisa para vencer as lutas da vida e até o mundo. Isso não vai aparecer do nada. Você precisa ouvir a palavra da graça de Deus. Lucas capítulo 4, versículo 22 diz assim: e todos lhe davam testemunho e se maravilharam das palavras de graça que saíam da sua boca. Olha o que diz aqui, ó. Palavras de graça. Não era palavra de dor, de desespero, de medo, de afronta. Palavras de graça que saíam da sua boca. O que Jesus pregava? Ele ainda estava na lei, mas ele já estava fazendo a transição para a graça. João 1, versículo 16 fala: e todos nós recebemos da sua plenitude e graça sobre graça. João estava dizendo que ele, juntamente com os outros apóstolos, o que eles recebiam do Senhor Jesus era graça sobre graça. Todas as vezes que Jesus abria a sua boca eram palavras de graça, palavras de favor, de misericórdia. Por isso ele disse: todos nós recebemos também da sua plenitude, graça sobre graça. Glórias a Deus.
Foi por isso que o apóstolo Paulo ele encomendou, em Atos dos Apóstolos fala: agora, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça. Glórias a Deus. Então, meu irmão, invista na sua fé, alimente-a, construa a sua fé. É a nossa parte edificar. Você é o responsável pela edificação da sua fé. Ouça a mensagem de fé e graça. A graça do Senhor superabundou com fé. Isso, superabundou com fé. Não há como você ter uma fé poderosa com pouca graça. A graça de Deus precisa superabundar na sua vida, aí então a sua fé vai crescer também em nome de Jesus. Efésios 2, versículo 8 diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom, dádiva, presente gratuito de Deus. Aqui o Espírito Santo diz que você é salvo pela graça, mas é preciso fé para acessar os benefícios do sangue de Jesus. Isso é muito importante, eu vou repetir de novo. Você é salvo pela graça, mas é preciso fé para acessar os benefícios do sangue de Cristo. Onde está isso? Romanos capítulo 5, versículo 2 fala: obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes, glórias a Deus. Acesso pela fé à graça. Você consegue chegar à graça de Deus através da fé, que é um dom na sua vida. E esse dom vem quando você ouve a palavra de Deus. Glórias a Deus. Está recebendo no seu coração a palavra de Deus? Isso nos diz que a fé é de vital importância. Sem ela, como nós poderemos ser salvos, mesmo pela graça de Deus? É necessário valorizar a fé, meu irmão, minha irmã, para que você não fique pelo meio do caminho. Precisamos fortalecê-la, aumentá-la. Mas como? Irmão, eu tenho orado muito. Glória a Deus. Oração é uma bênção, é muito bom. Mas não é com a oração que se aumenta a fé. Eu ensino muito sobre oração. Domingo mesmo eu preguei sobre isso. Mas você não aumenta a fé com oração, mas sim ouvindo a palavra da graça. Não adianta ser outro evangelho. Precisa ser o da graça de Deus. Na verdade, até uma maldição mencionada no Novo Testamento sobre aqueles que pregam um evangelho diferente. Precisa ser boas novas, viu, meu irmão? Porque senão é anátema. É o que diz Gálatas 1, versículo 8. Eu não inventei isso, não. Se o evangelho não for boas novas, aqui diz, seja anátema. Vamos ler que vai ficar bem melhor. Gálatas 1, versículo 8. Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, quer dizer, o evangelho da graça de Deus, seja anátema, que significa maldito. Então você precisa ouvir o verdadeiro evangelho, não um evangelho falsificado. E nós não somos falsificadores da palavra de Deus. Nós falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Amém? 2 Coríntios 2, verso 17, Paulo disse isso. Porque nós não somos como muitos, falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Eu vou ficar por aqui. Eu termino e amanhã a gente continua. Alimente, edifique, fortaleça a sua fé com a palavra de Deus, porque a nossa fé, a sua fé, vai levar a vitória que você precisa. Você vai vencer o mundo, meu irmão. 1 João 5, versículo 4 fala: porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Glórias a Deus, campeão de Deus, vitorioso de Deus. Mulher de Deus abençoada, você é vitoriosa, você é campeã. Você foi escolhida para vencer todas as lutas da vida, vencer o mundo, porque a sua fé está baseada na palavra de Deus, está baseada na graça de Deus. Deus abençoe você. Até o próximo devocional.